Capítulo 5 O Executor. Etéreo profundo, dias atuais. Ismael prendeu a respiração, mergulhou e tentou vir à tona. Mas a correnteza era forte e ele submergiu. Desmaiou, acordando quando, subitamente, as águas douradas se tornaram rubras. Então, ele teve certeza de que não descia mais o rio Oceanos. Uma força o sugou através das marolas e, em seguida, ele foi alçado aos céus, transportado através dos ventos etéreos, ainda zonzo, incapaz de discernir para onde estava indo e quem ou o que o estava levando. Ismael, intitulado O Executor, era um dos Hashmalins, a ordem angélica responsável por julgar e punir os espíritos humanos. Fanáticos adoradores de Deus, eles acreditam na purificação por meio do sofrimento e da dor, portanto são vistos como entidades maléficas, tendo-se associado quase todos às tirânicas legiões do arcanjo Miguel. Toda regra, porém, tem sua exceção. Ismael era a exceção. Contrariando os capitães de sua casta, ele decidira abraçar a causa dos anjos rebeldes e se unir ao exército de Gabriel em defesa da humanidade. O que não fazia dele um indivíduo caridoso, muito menos benigno. Bem e mal são relativos nesse caso, considerando que, na condição de magistrados, os Hashmalins precisam ser justos apenas e fazer o que é necessário, não importa a que preço. De olhos abertos, Ismael descobriu-se sobre uma plataforma de rocha. O lugar quente e úmido, à primeira vista, lembrava uma enorme caverna de paredes retas e ângulos perfeitos, como se tivessem sido projetados por alguma inteligência sublime. Do chão ao topo, somava ao menos 300 metros e logo abaixo uma escadaria com centenas de degraus conduzia a uma porta triangular aberta ao ambiente externo, de onde se projetava uma luz avermelhada. À sua frente nasciam 3 tronos e para além se enxergava outra passagem, um corredor hexagonal que penetrava na fortaleza e acessava seu núcleo. Ismael ajeitou-se, estalou o pescoço, recuperou a compostura. Vestia ainda as roupas terrenas, colete preto e gravata, camisa branca com mangas dobradas até o cotovelo, mas sem paletó. O corpo era magro e ossudo, os olhos amendoados e severos, a cabeça careca e a expressão grave própria dos Hashmalins. Sentado no assento do meio, encarando-o com ares de sabedoria e controle, descansava uma segunda entidade, um anjo robusto de barba crespa, cabelos escuros e asas cor de areia. Usava apenas uma tanga, deixando à mostra o peito nu, os pés descalços, os dedos grossos e os músculos proeminentes. Metatron! Ismael reconheceu não pelas feições, mas pela energia que dele emanava. É você, não é? O rei dos homens, o primeiro anjo. O anjo supremo. Ele respondeu com aquela voz que parecia um trovão. Sim, em carne e osso. E agora, por que não relaxa? É meu convidado. Metatron. O executor fitou-o novamente, recuou uns 2 passos sem ter muita certeza ainda se experimentava ou não um delírio
se estava sóbrio ou alucinado. O que a centelha nos relatou era verdade. Escapou de Guerrina, fugiu da prisão. Vocês são crianças. Nunca estive preso, se é o que quer saber. Paciência é uma virtude. Já considerou isso? Girou a cabeça para todos os lados, apreciando o interior do salão. O que acha da minha casa? Não acho nada. Não é meu trabalho achar alguma coisa. Nem mesmo sei aonde estamos. Por enquanto, o que posso dizer é que esta é a fortaleza de Agatha, o meu refúgio secreto localizado no centro da Terra. Eu resgatei a partir de Tia, a cidade do Oriente, um dos pontos em que os rios Oceanos e Styx se cruzam. Tia, Rio Styx? Então nós estamos... Sim, é isso mesmo que está pensando. Não era mera retórica. Metatron podia, de fato, ler pensamentos. Incrível, não? O que quer de mim? Eu é que deveria lhe fazer essa pergunta. Não eram vocês que estavam em meu encalço? Não eram você, Kyra e Uraken que tinham por meta me perseguir e aos sentinelas remanescentes com o objetivo de nos matar? O alado se ergueu da cadeira. Bom, aqui estou, Ismael. Sua missão está prestes a ser concluída. Você me encontrou, executor. Abriu os braços. Vamos lá! Acabe comigo! O discurso soou dramático, exagerado e até teatral. Ismael fora realmente convocado com a tarefa de encontrar e destruir Metatron, mas a proposta, dita daquela maneira, parecia um tanto absurda. O primeiro anjo era poderoso demais, estava em seus domínios e, embora o executor fosse experiente, não conseguiria sequer arranhá-lo, por mais que tentasse com todas as suas forças. Restava então negociar, tentar obter informações e, quem sabe, adiar o inevitável. Onde estão meus colegas? O que fez com eles? Nada! Seus amigos caíram em Asgard e, teoricamente, era para você estar no Valhalla se eu não tivesse interferido. Mas não se aflija. Logo estaremos reunidos. Cedo ou tarde, eles virão até nós. Como pode ter certeza? É um dos dons de Malaquim, esse que está usando? Os Malaquim são os anjos estudiosos e sábios que habitam o sexto céu, Ráquia, e alguns deles são capazes de prever o futuro como parte de uma técnica associada à sua natureza erudita.
prognóstico? Não, é mais simples do que pensa, mais lógico e racional. O ente barbudo caminhou à esquerda, parou e deu uma espiada no teto. Os celestes não têm livre-arbítrio, o que faz deles seres completamente previsíveis, imutáveis em vários aspectos. Basta conhecer o padrão e depois é fácil calcular suas ações, às vezes com a precisão de segundos. O que quer dizer com os celestes? Não é você um de nós? O primeiro entre nós? Vamos com calma. Ele correu os olhos à porta triangular lá embaixo. Sim, um anjo é um mensageiro de Deus. Portanto, somos todos anjos, de certa forma. Mas entre os celestes e os sentinelas existem diferenças gritantes. Me dê um exemplo. Vocês não têm alma, por exemplo. Nós temos. Está louco? Como um anjo pode ter alma? Foi um presente sagrado. Mais que um presente, um instrumento necessário para que governássemos o planeta. Que absurdo! É o que os arcanjos querem que vocês pensem. As asas cor de areia se abriram. Os primogênitos nos caçaram porque estávamos no caminho de suas conquistas, porque queriam reinar sobre a terra, não apenas no céu, e o nosso trabalho era defender a Haled. Metatron aproximou-se do visitante. Chegou tão perto que Ismael pensou que fosse atacá-lo, mas não. Somos e sempre seremos fiéis defensores da raça humana, diferentemente de seu comandante Gabriel, que esconde e renega um passado sombrio. Seguimos à risca o que manda a palavra. Um homem como você, tão imparcial e metódico, disposto a tudo para adorar Yahvé, deveria estar do meu lado. Homem? Força de expressão. Como eu disse, entre os sentinelas, esse conceito é um pouco frívolo. Quem são os arcanjos para determinar o que é certo ou errado? Não foi você mesmo quem disse nas paragens da China que a facção rebelde era a menos pior? Como você sabe dessas coisas? Sua mente é um livro aberto para mim. Eis um dos motivos pelos quais o trouxe aqui. Para ler a minha mente. E quais são os outros?
Preciso que me ajude a convencer Kyra a integrar nossa causa. Quero que ela se junte à família. E por que eu deveria fazer isso? Se nem mesmo sei que causa é essa? Porque é a única forma de salvá-los, e a ela e aos outros. Metatron regressou ao trono de basalto e sobre ele se acomodou. Escute, meu caro juiz. Dentro em breve, o mundo se transformará. O plano que venho arquitetando desde a era glacial entrará em funcionamento e eu lhe garanto em nome de Deus que não há meios de impedi-lo. Seja meu amigo Ismael. Quem não estiver comigo estará contra mim. Entendo. Ismael era de personalidade calculista e não tinha medo da morte. E se eu decidir ficar contra você? Será uma pena, pois eu o usarei da mesma forma. Vai me matar? Matar! O rei dos homens mostrou os dentes numa expressão diabólica. Por que eu o mataria? Se posso fazer ainda pior? Dito isso, ele gesticulou e do corredor, à retaguarda dos tronos, surgiu uma terceira figura. Um celestial de olhos azuis, rosto jovem e sorridente, cabelos grisalhos, barba rala em volta do queixo. Naquele momento, Ismael espantou-se, pois o identificou como um dos antigos parceiros de Kyra, um Ophanim bondoso e sincero por natureza. Seu nome era Levi, o amigo dos homens, e sua presença ali se fazia impossível. Afinal, o Levi que ele conhecera, o Levi que amava todos os seres humanos sem distinção, o Levi que se sacrificara em Ateia, estava morto fazia alguns meses. Morto. Ou coisa pior. Kyra estava mentalmente preparada para morrer. Em determinado momento da vida, tivera medo da morte, talvez durante o tempo em que pensara ser humana. Porém, quanto mais convivia com Urakin e Daniel, e sobretudo após os eventos nas ruínas atlânticas, mais se acostumava com a ideia de que cada dia deve ser encarado como se fosse o último, e isso não vale apenas para os soldados. Era por conta desse pensamento que muitos querubins, e Daniel era um exemplo clássico, praticavam o desapego para que estivessem completamente livres na ocasião de um combate e prontos para enfrentar suas consequências. Já Kyra, sendo uma Ishin, pensava de outra forma. Para ela, não era necessário esquecer ou se afastar dos amigos. São os companheiros fiéis que dão sentido à nossa existência, que nos tornam praticamente invencíveis e nos fazem lutar até o esgotar de nossas forças. No fim, ganhar ou perder não faz muita diferença. O que importa é como
Como você trava essa briga? Hild era uma oponente formidável e, de fato, havia poucas chances de Kyra sair vitoriosa ou mesmo de sobreviver à disputa. Odin tivera 4 filhas com Frigga, sua esposa e antiga rainha. Grito de batalha, como era chamada, fora a primogênita e se mostrara tão destemida que recebera permissão para organizar uma tropa só de mulheres, batizada então de Valquírias. Essas poderosas amazonas seriam mais tarde estruturadas em 4 brigadas, cada uma composta inicialmente por 15.000 combatentes. Hildr, cuja arma era a lança, comandava a primeira brigada. Mist, Tempestade da Vitória, uma guerreira de fios prateados, quase brancos, liderava a segunda unidade. O terceiro grupo ganhou a supervisão de Brunhildr, estrondo de guerra, a única filha morena de Frigga, especializada no confronto de espadas. O quarto time acabou incorporado aos outros 3 quando sua comandante, a arqueira Herja, Fogo de Odin, foi morta por Thrymr, rei dos gigantes do gelo, no curso de uma peleja antes do acordo de paz. Ao cair da tarde, uma comitiva os guiou através da enorme ponte que ligava o pátio à capital dos Aesíris. Olhando para baixo, o que se via era o perturbador rio Oceanos, sublinhado pelo nevoeiro que, de tão denso, embaçava seu brilho. O portão que cortava as muralhas tinha 2 obstruções, a primeira de aço e a segunda de ébano, a qual declinava feito uma ponte levadiça. Através delas, o que se desvelava era o santuário dos deuses, fundado por Odin nos dias remotos. O burgo de Valhalla não era muito diferente de uma cidadela viking, com a exceção de que era maior e suas casas mais belas, inspiradoras a qualquer poeta escandinavo. Os prédios construídos em madeira eram tão bem planejados que transmitiam uma combinação de majestade e aconchego em cada detalhe, dos pórticos decorados com runas, aos campanários encimados por tábuas simbolizando animais como o urso, o lobo e o dragão. Um emblema muito comum, costurado em bandeiras sobre os templos e na entrada do palácio, era o estandarte de Odin, representado por um corvo de asas abertas. Fora as residências, os estábulos e as cervejarias, o que mais se proliferara no Valhalla eram as arenas de todos os formatos e dimensões. Kyra contou umas 20 só naquele setor, e havia outras nas regiões mais a leste. Era nesses estádios que, num passado não muito distante, os asgardianos treinavam para Ragnarok, a grande batalha entre gigantes e deuses que, segundo a profecia, marcaria o fim dos tempos para os espíritos etéreos. Mas, com o exílio dos Aesíris e o aprisionamento dos Einherjar, os ringues estavam vazios, salvo por uma ou outra valquíria que se exercitava sobre o cavalo e por uma equipe de amazonas que ensaiava golpes ou cargas de lança. O hipódromo ficava no distrito oeste. Era com certeza a maior arena de todas, projetada em circuito oval, com 400 metros de comprimento, 50 de largura, piso de areia e arquibancadas de cedro. Contando os aposentos palacianos, os quartéis e as estalagens, o Valhalla podia abrigar até 500.000 indivíduos, agora reduzidos a 30 ou 40.000 valquírias. De qualquer maneira, havia pouco ou nenhum espaço para diversão naqueles tempos. Com a morte de Thor, os jogos foram minguando até serem gradualmente esquecidos, sobrevivendo como uma lembrança apenas, como uma inspiração evocada ao pé das lareiras sussurrada nas noites mais frias. Uma vez no hipódromo, os anjos foram deixados sozinhos sob os cuidados de Daniel.
Como capitão, ele tinha acesso ao depósito real e trouxe para Kyra uma armadura completa de placas vermelhas que pertencera à valquíria Herja e que o exilado calculou que se encaixaria perfeitamente no corpo da arconte. Do conjunto, o único acessório que faltava era o elmo, destruído quando Tmir acertou a deusa na cabeça, matando-a com um golpe na testa. Daniel, a propósito, também emprestara a Kyra seu cavalo negro, o Gisli, um garanhão particularmente veloz que logo se afeiçoou a Celeste. Os Ixins, além da agilidade superior, são amigos da natureza e, por consequência, os anjos mais ligados aos animais, podendo às vezes conversar com eles. O hipódromo contava com 2 estrebarias, uma ao sul e outra ao norte, com 34 baias para montarias e bigas, onde cada duelista se aquecia e se preparava. Os portões internos se conectavam à arena, dividida em 2 pistas, separadas por uma espécie de cerca. Dentro da cocheira, sentado em um banquinho, Daniel ajustava o saiote metálico de Kyra, parte da armadura que protegia a região da virilha. Então, Faísca, ele começou caprichando no jeito galante. Vai me contar que missão é essa da qual tanto falam? Qual delas? A próxima tarefa que Urakin mencionou. Estou pensando se lhe conto, mas talvez não seja apropriado. Afinal, é uma missão secreta. Ela respondeu. Sons de cascos e relinchos eram ouvidos em toda parte. Se está decidido a permanecer em Asgard, não faria muito sentido explicar. Ou você está conosco ou não está. Simples assim. Não pode dar uma pista? Já dei. É uma missão secreta. Talvez a mais importante de que se tem notícia. A ruiva apanhou uma tira de couro sobre a baia, rasgou-a ao meio e prendeu o cabelo em 2 pontos. Perto da nuca e mais abaixo, quase na ponta dos fios. Secreta e cheia de mistérios, a começar pelo fato de Gabriel ter me escolhido para chefiá-la. Ele deve confiar em você. Daniel encostou uma chapa escarlate nas pernas dela, depois a afivelou na parte interna das coxas. Vestir a armadura em um cavaleiro, ainda mais a armadura completa, não era tarefa fácil, tanto que nos tempos medievais os nobres contratavam homens especializados para esse serviço, então chamados de escudeiros. Não se considera capaz? Bom, se o mestre do fogo me designou é porque sou capaz. Mas se você soubesse do que se trata e quem vamos caçar, definitivamente concordaria comigo. A Celeste olhou para cima. O teto era revestido de toras de madeira e o chão coberto por montinhos de feno. Com tantos generais, arautos e comodoros, por que elegeriam a mim? Os melhores perfumes vêm em pequenos frascos. É o que dizem, pelo menos. Está querendo me impressionar? Isso eu já consegui. Ótimo. Por que não faz melhor então? Venha comigo. Se eu sobreviver a este duelo, promete?
pensar no assunto quando o tempo permitir. O tempo acabou, soldado. E acabara mesmo no sentido concreto. O capitão terminara de trajá-la com a última peça, as ombreiras, e agora Kyra estava toda encouraçada, à exceção da cabeça. Quando saiu da baia, era praticamente uma guerreira escarlate de cabelos rubros e placas brilhantes. Urakin mantinha Gisli seguro pelas rédeas. Uma maçã de guerra fora atada à bainha da sela, um porrete pesado com cabo de madeira e cabeça de aço, redonda e cheia de pontas, para o caso de o torneio evoluir para um duelo corpo a corpo. Pronta! Daniel ofereceu apoio e ela subiu na sela. Sim, pronta. Um pouco triste com a possibilidade de não vê-lo mais. Acomodou-se e testou os estribos. O coração batia como um tambor desafinado. Apesar de toda a preparação para a morte, o medo a alcançara no fim das contas. De qualquer modo, eu fiz o melhor que pude, não fiz? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Por que está tão otimista? Se Gabriel confia em você, eu também posso confiar. Capitão, você sabe mesmo como estimular uma garota? Não vou negar que tenho certa experiência com essas coisas. Ele rebateu, guiando Gisli até o portão. É um tipo de especialidade. Quando os portões do estábulo se abriram, os anjos puderam enfim visualizar a arena, bem como o desafio que aguardava a Ishin. O que aconteceria ali, conforme Daniel explicou, seria uma competição semelhante às justas medievais em que dois cavaleiros corriam um ao encontro do outro, tentando acertar o oponente com a lança. Só que, em vez da lança, Kyra e Hildr utilizariam o arco. Dos 400 metros de pista, cada uma delas poderia usar 180 para tomar impulso e apenas 40 metros para disparar. O princípio da interseção era sinalizado por um mastro e que, na prática, contando a velocidade em que estariam, dava às duelistas poucos segundos para atirar, se esquivar e controlar o animal. Não era permitido disparar antes do mastro, e se alguém escorregasse da sela, a adversária poderia desmontar e iniciar o combate com a maçã. Hildr fará todo o possível para derrubá-la, sussurrou Daniel no momento em que eles saíram para a área aberta. Ele andava pela esquerda e Kyra trotava sobre o garanhão com Urakin à direita. Use os estribos para obter equilíbrio. Envolva Gilles com as pernas. No outro extremo da pista, Hildr já se agitava sobre Glaer, sua égua acastanhada. Dando uma olhada ao redor, a Arconte reparou que as arquibancadas estavam cheias, embora não estivessem lotadas. 2 valquírias, Mist e Brunhildr, assistiam ao espetáculo de uma plataforma superior decorada com galhardetes que tremulhavam, mas não havia sinal da rainha. Daniel entregou à centelha o arco e as flechas de Erja, igualmente subtraídos do arsenal militar. Kyra os aceitou e prendeu a aljarva no ombro, contendo 12 setas com cabeça de aço, o que revoltou as entidades etéreas. Hildr fez sua montaria dar um pinote e veio cavalgando até eles, os olhos apertados, a face endurecida. Que desaforo é esse?
Uma estrangeira usando a couraça e as armas de minha irmã? Protesto contra esse insulto. Lamento, mas foi a única proteção que serviu, manobrou Daniel. O argumento era em parte verídico. Erja e Kyra tinham o mesmo biotipo, mas eles não se deram o trabalho de provar outras placas. E, pelas regras, os competidores devem se enfrentar em igualdade de condições. Hild bufou, mas não foi além disso. Deu meia volta, retornou ao seu canto da pista, colocou o elmo e preparou o arco para iniciar a disputa. Como sabe tanto a respeito das regras? Perguntou Urakin. Eu não sei nada sobre as regras, mas sei mentir, o que às vezes é útil. No meu caso, sempre foi. De músculos contraídos, os cabelos presos em trança, Hild observou Kyra sobre o cavalo a 400 metros de distância. Sua oponente escolhera a raia à direita e ela o circuito à esquerda. Daniel permaneceu onde estava, perto do estábulo norte, e Urakin se deslocou para as imediações do estábulo sul. Dessa forma, sempre haveria um deles em um dos ângulos do estádio para instruir a amiga ao término de cada assalto. O céu continuava encoberto, pigmentado por nuvens escuras. Ouviu-se uma trovoada, o prenúncio da chuva. Desde que os gigantes tomaram controle do reino, não se via mais a luz do sol nem o azul do firmamento. Os verões eram outonos e as primaveras inverno. Um vento gelado agitou as melenas de Kyra, mas por dentro o coração flamejava. De uma hora para outra, o metal parecia pesado demais, o couro das fivelas pinicava e as braçadeiras, essenciais aos arqueiros, prejudicavam a agilidade dos punhos. Não havia cornetas ou juízes que arbitrassem o torneio. Dependia apenas de que uma das amazonas se adiantasse e chamasse a outra para a briga. E quem o fez foi Hild, pressionando as esporas contra os flancos de Glaer. Kyra, ato contínuo, soltou as rédeas e Gisle avançou como uma mancha negra, enquanto as duas enfiavam a seta no arco com os animais em movimento acelerado. As espectadoras contemplavam o duelo com atenção. Grito de batalha era a combatente mais habilidosa que restara em Asgard, braço direito de Sif, uma exímia guerreira, perita no manuseio de todas as armas. Kyra era capaz de sentir o cavalo como uma extensão de seu corpo. Era dotada de rapidez e pontaria inigualáveis. Contudo, naquela primeira passada, quem saiu na frente foi a capitã das Valquírias. Cruzando o mastro, ela tensionou a corda e disparou. O tiro acertou não o corpo, mas o arco da ruiva, fazendo-a se atrapalhar em meio à carreira. O instrumento deslizou de suas mãos, obrigando-a a se esticar para baixo, a fim de recuperá-lo antes que tocasse o solo. Como resultado, por muito pouco, Kyra também não desabou. Suando desengonçada, ela chegou ao canto sul, onde Urakin a esperava. Escutou a aclamação da plateia que comemorava o ótimo desempenho de Hild. Com a cara suja de areia, encheu os pulmões e se endireitou sobre a sela. Centelha, você está bem? Urakin a recebeu com apreensão. Está ferida? Estou bem, foi só um susto. Meus dedos estão doendo e as
Esta armadura pesa demais. Não é uma armadura, é o seu esqueleto, o querubim a aconselhou. Entendeu? Então avistou Hild girando o cavalo. Agora vá! Dessa vez, foi Kyra quem esporeou antes que o adversário entrasse na pista. Os animais partiram a galope um contra o outro, ao passo que as amazonas, com os pés firmes nos estribos, flexionavam o arco. O plano da ruiva era efetuar um disparo rápido, mas ela precisou se esquivar da seta de Hild, que zumbiu repentinamente em sua direção. Por 1 milímetro a ponta não lhe arrancou a orelha, e, embora a descarga não a tenha ferido, deixou-a cambaleante, fazendo-a perder o próximo ataque. O assovio tão agudo, tão perto do tímpano, foi intenso o suficiente para ensurdecê-la por alguns segundos. E ela chegou tonta à ala norte, esfregando o ouvido com o dedo mínimo. É melhor cancelarmos a justa. Daniel segurou Gisli pelo bridão. Isso não vai acabar bem. Não tinha me dito para relaxar? Era uma piada. Então, relaxe você. Sei o que estou fazendo. Eu também. Está tentando se matar. Confie em mim. Ela tornou a se posicionar para o assalto seguinte. No estrado superior, Mist, de cabelos prateados, e a morena Brunhild se levantaram para melhor assistir à contenda, que até então pendia para o lado dos Aesiris. Nas arquibancadas, as demais guerreiras começavam gradualmente a perder o interesse na prova. O que elas queriam ver era uma luta, não um massacre. Um corvo negro pousou sobre a sacada do palácio a uma distância considerável. Depois outro o acompanhou e ali eles ficaram. Ninguém os notou. Do primeiro ao último assento, ninguém duvidava do triunfo de Hild, à exceção dela própria. 2 rodadas consecutivas, 2 chances de obter a vitória, e a comandante das Valquírias não conseguira sequer ferir a estrangeira. Era muita humilhação, uma desonra para a sagrada casa de Odin. O que diriam os ancestrais? O que falariam os outros deuses? Os deuses no exílio? Se tomassem conhecimento desse torneio? Com um único pensamento destrutivo, ela resolveu abandonar as estratégias, esquecer os subterfúgios e combater ferozmente com o objetivo de matar ou morrer. Pela 3ª vez, os cavalos progrediram rentes à cerca, ganhando velocidade, quicando, os cascos mal encostando no solo. Ultrapassado o fatídico poste que demarcava a área de tiro, as duelistas soltaram seus projéteis exatamente na mesma hora. 2 borrões retilíneos cortaram a paisagem como listras metálicas até que a flecha de Hild encontrou a clavícula de Kyra. O objeto rasgou a couraça, penetrou a carne, mas, por sorte, a armadura, desenhada pelos anões e forrada com 2 camadas de couro, absorveu a maior parte do dano, poupando os tendões e preservando os movimentos do braço. Com o sangue escorrendo através da ferida, a centelha deu meia volta no portão sul e avistou a capitã do outro lado com uma seta. A sua seta, alojada no abdômen, praguejando, gritando, enfurecida. Daniel deu um sorriso tímido, agora que compreendera o plano de Kyra. Sendo uma celeste, uma forasteira, ela não tinha nada a perder e nada a provar. O oposto acontecia com Hild.
para quem qualquer erro, a mínima falha, ainda mais diante de seu regimento, significava um deslize imperdoável. Parecia evidente que a ruiva estava apostando no elemento psicológico, cuidando primeiro de se defender e só depois de atacar. O quarto assalto começou como os anteriores, só que ambas as competidoras feridas. O sangue, refletiu Kyra, era um fator crítico para o resultado de um confronto, fosse na guerra ou fora dela. Para a maioria dos não-guerreiros, um ferimento provocaria dor e, consequentemente, um surto de pânico. Para os querubins e para alguns mortais, especialmente os heróis legendários, o sangue agia como combustível, como um elixir que os inflamava de força e coragem. Nos poemas escandinavos, esse fluido quente e rubro, não por acaso, era chamado de suor de batalha, e todos que compartilhavam dessa sensação podiam ser considerados aesíris e, quando mortos, ascender ao Valhalla. Se dependesse disso, Kyra estava apta a ingressar no palácio, pois naquele momento esse foi o exato delírio que ela sentiu. De repente, a armadura não pesava tanto e o medo se transmutou em bravura. Puxou a flecha encravada no ombro, jogou-a no chão e a atropelou com os cascos de Gisli. Cavalgou de encontro a Hildr, que perdeu a paciência, e atirou contra o mastro antes de cruzar a interseção. Isto é, antes de chegar ao trecho permitido. O poste foi dilacerado e caiu sobre a cerca, obstruindo a raia adjacente. Destra, a arconte desacelerou, esquivou-se e procedeu o disparo contra o busto da amazona. Hildr não teve problemas para se desviar quando a ponta raspou em seu torso. 1/1000 de segundo depois, no entanto, essa mesma flecha se expandiu numa esfera pirotécnica, ocasionando uma explosão que arremessou a valquíria para trás, cegando-a por alguns instantes. Quem testemunhava o embate ficou de pé com um suspiro que ecoou pelo estádio. Uma vez que a própria desafiante, logo a anfitriã, quebrara as regras, era de esperar que a desafiada fizesse o mesmo. Portanto, agora nada impedia a centelha de usar seus poderes, mas não era isso que ela pretendia. O suor de batalha a empurrou ao combate e, com esse raciocínio, ela desmontou, sacou a maçã, saltou sobre o cercado e partiu contra a oponente que ainda trôpega se levantava. Hildr correu até sua égua, tateou o arreio, encontrou o porrete e o brandiu. Sua visão se embaraçara e ela tivera parte do rosto queimada, o que não significava que estava indefesa. Os asgardianos eram treinados para lutar em condições extremas, do calor dos vulcões ao frio das geleiras, e não era uma bola de fogo que iria retardá-la. Inegavelmente, porém, a Celeste assumira vantagem e agora as duas tinham iguais chances de conquistar o troféu. Sobre o estrado, Misty e Brunhild observavam a peleja incrédulas. Os 2 corvos decolaram e começaram a sobrevoar a arena. No perímetro onde Kyra e Hildr se enfrentavam, os grãos de areia tinham se transformado em uma escorregadia pasta de sangue. Daniel e Urakin, que acompanhavam o torneio de perto, se encarregaram de afastar os cavalos, abrindo espaço para o confronto direto. Hildr tinha uma grave ferida no abdômen, mas a queimadura no canto direito da face era superficial, uma escoriação e nada mais. Kyra apertou o cabo da maçã, caminhando lentamente à esquerda. Só o que a valquíria enxergava com seus olhos turvos era uma mancha pálida,
o que em todo caso seria o bastante. Deu 2 passos e golpeou de cima para baixo, mirando o crânio desprotegido da concorrente celeste. Instintivamente, a centelha mergulhou à direita, executou uma cambalhota suave e ficou de pé para deslanchar o revide. Dentes rangendo, ela investiu com a maçã cuja bola metálica tilintou, refugiu e atingiu a loura nas costelas. O golpe em si não foi tão forte, nem tão preciso, mas fez pressão contra o furo da seta, e das ancas de Hildred esguichou uma nova torrente escarlate. Quieto no seu canto da arena, Daniel estava cara a cara com um sério dilema. Sentiu o impulso de gritar instruções à amiga, mas era, desde que a portara nos 9 reinos, um cavaleiro asgardiano e não podia torcer contra um membro de sua própria brigada. O estranho era ter 2 comandantes em disputa, uma etérea e a outra celeste. Urakin, todavia, não enfrentava a mesma questão e exclamou com as mãos em concha ao redor da boca: "Golpeie a cabeça!" O silêncio nas arquibancadas era tal que o brado se propagou através dos assentos. "Continue atacando pela direita!" Uma brisa oscilou as bandeirolas, as nuvens se fecharam e chuviscos desceram do céu numa típica tarde de outono. Graças ao apoio dos companheiros, a ruiva ganhou confiança e acatou as sugestões. Começou a circular a antagonista sempre da esquerda para a direita, procurando seu ponto cego. Na percepção de Hildred, ela foi se convertendo de uma mancha clara em uma sombra escura, um vulto que se movia mais rápido a cada segundo. Quando Kyra apertou o passo, tensionando alcançar-lhe as costas, a guerreira a agrediu com uma manobra torta desajeitada. O assalto passou longe, dando à estrangeira a oportunidade perfeita para aplicar o contragolpe, e ela o fez sem pensar. O movimento que se produziu foi extremamente ligeiro. Com o mesmo ardor que experimentara meses antes, ao conjurar chapas de gelo nas cavernas tibetanas, Kyra cometeu com um choque que, sem sombra de dúvida, poderia ser atribuído a um anjo guerreiro. O impacto da maçã fraturou o cotovelo de Hildred, entortou-lhe a armadura e a cuspiu contra as tábuas da mureta de proteção. O esperado era que a desafiante terminasse o serviço, que matasse a adversária esmagando-lhe o crânio, mas Hildred jazia na terra desacordada e quando Kyra a observou nesse estado, toda a euforia passou, a raiva desvaneceu num suspiro. Um orgasmo. Ela comparou. Um momento fugaz de excitação, um rompante de ousadia que poderia levar a conclusões inesperadas para o bem ou para o mal. Com o estádio mudo, ela se ajoelhou ante a rival. Fez um teste medindo os batimentos no pulso. Depois, com a ajuda dos parceiros, colocou-a sobre o dorso da montaria. Segurou a égua acastanhada pelo cabresto e se dirigiu a Mist e Brunhilde, que a olhavam da sacada. Obrigada por este privilégio. Meio que por instinto, ela se comportou como os Aesires.
dentre vocês nos daria a honra de visitar o palácio?